Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos estudar hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, aliás, vamos começar a estudar o direito da criança e do adolescente. Já vamos começar a nos corrigirmos que não existe apenas o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma norma protetiva a esse grupo de vulneráveis. Existe um plexo normativo bem maior que isso, ok? De início, já saúdo nossos alunos da mentoria, e vamos para cima. Então hoje vamos trabalhar os alunos do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos. E vamos para cima. Olha só, o tema da nossa aula é Evolução do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil. E já começarmos a estudarmos as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como sempre, a gente abre com uma questão, né? Uma questão para nós podermos, ao final da nossa aula, conseguirmos resolver. E a questão trata assim: analise os itens e indique a única incorreta. Letra A. São vários os princípios extraídos da Constituição Federal quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre eles se destaca o da garantia prioritária, que pode ser definido como a prioridade de atendimento da criança e do adolescente em todos os serviços prestados pelo Estado. Letra B. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Letra C. Foi a partir da proclamação da República que os menores passaram a ser detentores dos direitos fundamentais e de liberdade. Letra D. É característica da doutrina da situação irregular a possibilidade de aplicação da medida de internação a menores carentes, abandonados, inadaptados e infratores, ainda que seu cumprimento possa se dar em unidades distintas e com maior ou menor nível de contenção. Letra E. É vedado a juízes da infância e da juventude disciplinar por meio de portaria ou ato normativo similar horário máximo de permanência de crianças e de adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis nas ruas das cidades. Vamos lá? Então vamos estudar e ao final a gente tem que conseguir matar essa questão com grande maestria. Vamos lá. Então, começando a respeito da evolução, nós temos que falar quais são essas fases evolutivas. Vou te perguntar quais foram as fases da evolução da proteção da criança e ao adolescente no Brasil, né? Da evolução da proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Você vai dizer que existiram 4 fases muito bem apontadas na doutrina. A primeira fase, a fase de absoluta indiferença. A segunda fase, fase do direito penal indiferenciado. Cuidado, direito penal indiferenciado, não diferenciado, ok? Indiferenciado. 3, fase da tutela ou fase tutelar. E a quarta e última fase, fase da proteção integral. Vamos ver cada uma delas e os seus ricos detalhes. Primeira fase, fase da absoluta indiferença. O nome já ajuda, né? O fase da absoluta indiferença. No século XIV, né, não havia nenhuma, isso eu estou falando por tempo do descobrimento do Brasil, 1500, né? Não havia nenhuma preocupação com as crianças e adolescentes, tanto que não se encontra no Brasil qualquer referência à criança e adolescente. Não havia uma preocupação, a proteção da criança e adolescente. Essas crianças eram sujeitas exclusivamente ao pátrio poder, né? Exercido exclusivamente pelo poder do pai, né? Eram consideradas objetos sem proteção estatal, beleza? Não eram considerados sujeitos de direito, eram considerados apenas objetos. Ok? Fase de absoluta indiferença. Segunda fase, fase da mera imputação criminal ou do direito penal indiferenciado, ok? Mera imputação criminal ou direito penal indiferenciado. Bacana? Qual que é essa etapa, professor? A etapa é aqui uma etapa penal indiferenciada. Não entendi, professor. Essa etapa, ela é marcada pelo retribucionismo, ou seja, ela teve início com o surgimento dos códigos penais liberais, né, do século XIX, e se estendeu até as primeiras legislações do século XX, inclusive. Nessa etapa, a diferenciação no tratamento de criança e adolescente em relação aos adultos era tão somente limitada à redução de penas. Mas a execução das penas eram mistas, ok?
Então, no cárcere, encontrava tanto pessoas como um adulto e adolescentes. Então, a diferença entre o adulto e uma criança, aliás, um adulto e um adolescente, né, era a quantidade da pena. Mas o cárcere era todo mundo junto, ok? Então, essa fase da mera imputação criminal ou do direito penal indiferenciado é marcado por principalmente por essa característica, né? Citando Ana Paula Mota, né, Costa, que fala muito bem no livro dela, Passo a Passo, da proteção à criança e adolescente, ela diz assim: nesse período não havia qualquer diferença de tratamento etário, a não ser para os menores de 7 ou 9 anos, estes considerados absolutamente capazes, sendo que os demais tinham o privilégio, em geral, de ter sua pena reduzida em 1/3 em relação aos adultos, ok? Porém, sendo cumprida em estabelecimento conjunto, tá? Tanto o nosso Código Penal Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890 previam essa idade diferenciada para a punição de 9 e 14 anos e além de estabelecimento prisional diferenciado, tá? O nosso Código Penal, havia já essa previsão de um estabelecimento prisional diferenciado, mas de per si, essa fase, ou por si só essa fase, era marcada por isso. Apenas a diferença entre as penas, todo mundo junto, e ainda haveria o que é a oportunidade da aplicação, na verdade, da tese do retribucionismo, beleza? Então havia referência à criança e ao adolescente, mas não existia qualquer tratamento diferenciado ou protetivo, essa sacada, não existia qualquer tratamento diferenciado ou protetivo destinado a essas crianças e adolescentes. As normas, à época, a lei, cuidavam apenas da imputação de acordo com o Código Penal e pronto. Okay? Posso dizer que ainda era possível ao magistrado a aplicação do critério do discernimento penal em relação à criança de qualquer idade, o que lhe permitia segregá-las com pessoas adultas, ok? Então quer dizer que havia um critério do discernimento, ou seja, a criança sabia o que estava fazendo. Essa fase vai até o século XIX, né? Até o século XIX, né? Até o século XIX, né? Nesse contexto, nós temos pelo menos aí 3 ordenamentos brasileiros que seguiram essa linha. A ordenações do rei, né? Estou falando das Filipinas e Afonsinas, né? O Código Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890. Beleza? Tranquilo? Dessa fase do direito penal indiferenciado, nós evoluímos para a fase tutelar. Na fase tutelar, nós já temos aqui, remete ao século XX já. Surge aqui 2 diplomas legais, 2 dispositivos legais que tratam sobre a proteção da criança e adolescente. Mas não houve uma preocupação, né, em consagrar direitos protetivos. Ao contrário, havia forte repressão e uma mentalidade higienista, ok? Higienista. Beleza? Tranquilo? Então, nessa ideia de não existia essa proteção, como ia dizendo, de direitos protetivos, mas em uma mentalidade higienista, melhor dizendo, não higienista, como eu disse, higienista. O que é uma ideia higienista? Higienista é um movimento, né, que inclusive foi se dado nessa época, que é a ideia digamos, uma maior atenção à saúde pública, né? Então eles preocupavam, a mentalidade era mentalidade apenas de saúde pública, de melhorar as questões sanitárias, as questões de tratamento de saúde, tratamento médico desses menores infratores à época, podemos dizer menores infratores à época, né? Beleza, tranquilo. E então, nesse momento, preocupava-se em fazer uma limpeza, né? Retirando do convívio social. Então, essa era a ideia de higienista, era a ideia realmente, num viés para a proteção do menor, era de tirar meio da rua, né? Fazer uma limpeza nesse sentido, né? Uma limpeza moral, digamos assim também. Então, existiam 2 instrumentos que eram dessa época que fazem destaque e nós temos que ficar atentos a eles, que são muito cobrados em provas, que é o Código Melo Matos, né, de 1927, e o Código de Menores de 1979. Tá? Então, cabe ressaltar que a edição do Código Melo Matos, de 27, ocorreu chamado movimento eugenista. Tá? Até coloquei aqui eugenista e higienista, como eu disse para vocês, né? Eugenista é essa ideia
digamos, os eugenistas, né, defendiam a ideia de que as qualidades raciais das futuras gerações dependeriam de um controle social que visasse o melhoramento da espécie humana. Okay? Para isso, desenvolveram diversos métodos que tentassem impedir que os maus elementos se reproduzissem, sobretudo o público de raça negra, né? Então a ideia essa ideia eugenista e higienista, ou seja, de fazer a limpeza, de curar as feridas, esse movimento era realmente de fazer o quê? Tolerância zero, né? A ideia ocorrida nessas primeiras décadas do século XX no Brasil, as instituições que abrigavam menores começam a fechar e a marginalidade de crianças ficam expostas à sociedade. Então, realmente, a ideia era fazer uma limpeza quanto a esses mini adultos, como diz também a doutrina, tá? Que eram chamados. Por esse motivo surge movimento com o intuito de estabelecer políticas públicas, né? Mas a preocupação era com o cuidado médico, como eu falei, higienista, né? A criança ainda cuidava ser vista como um mini adulto. No contexto da modernidade, situamos o período do final do século XIX, início do século XX, em São Paulo, mais precisamente nos primórdios da República, quando houve um processo de higiene e limpeza social associado à pobreza e, ao mesmo tempo, a um desejo utópico de uma cidade limpa e saudável como ideologia elitista. Então, essa era a ideia realmente estabelecida nesse início do século XX, né, com essa fase tutelar. Essa ideia eugenista e higienista. Guardem essas palavras, ok? Vamos falar um pouquinho desse código Melo Matos de 1927. Primeiro, quem foi esse cara, né? Foi inspirado na atuação do magistrado, o juiz Melo Matos, que ele trabalhou no primeiro juizado de menores do Brasil, né? O primeiro juizado de menores do Brasil, no qual funcionava um abrigo, né? Nessa época, era vigia a doutrina da situação irregular ou da doutrina do menor, né? Para o Estado. Interessava apenas as crianças abandonadas, órfãos, delinquentes, todas eram enviadas para esse abrigo, ok? Então, a figura do órfão, dos delinquentes, né, juvenis, era essa a ideia primordial, era institucionalização, ou seja, tudo ser direcionado a essas crianças para um instituto, uma casa de abrigo. A criança passou a ser objeto de tutela, mas sob uma perspectiva assistencialista, ok? Então eu tenho a doutrina da situação irregular. A doutrina da situação irregular foi estabelecida pelo esse código de Melo Matos, de 1927, ok? Onde a ideia primordial era a institucionalização. Ela tinha as seguintes características, essa doutrina de situação irregular que é muito cobrada em prova. Primeira, trouxe inovações, como a figura do juiz de menores, centralizando todas as decisões referentes ao destino de menores infratores, que eram, digamos assim, a base desse código, né, de Melo Matos. Segundo, a legislação era caracterizada pelo poder arbítrio do juiz de menor, né? A legislação tinha essa característica, né? Por exemplo, né? Como foi até a questão inicial, um juiz pode determinar que as pessoas não podem circular na rua, os menores e crianças? Não pode, porque remonta a essa época, onde do Código Melo Matos, onde a legislação e a própria aplicação do juiz ele tinha um poder arbítrio total dos menores e por sua prática intervencionista. O juiz tinha uma prática intervencionista direta nas ações. Terceira característica, dava-se mais importância ao recolhimento dos infratores como forma de proteger a sociedade do que se dedicando a resolver a questão, ok? Então a ideia era a limpeza das ruas, joga tudo para dentro do presídio. Aliás, desculpa, não era presídio à época, era abrigo, né? Próximo, não havia uma política de proteção a todas as crianças, mas sim de proteção à própria sociedade. Entendeu mais ou menos como se dá essa doutrina da situação irregular? Essa característica dela é muito importante, tá? Vamos evoluir. Vamos falar do Código de Menores, né? O Código de Menores. Código de Menores, opa, deixa eu só baixar aqui que eu acabei avançando, de 1979, dentro dessa fase tutelar. Em 64, né? Logo no início do golpe civil militar, que foi instalado no Brasil, né?
No seu lugar, sob a doutrina da segurança nacional, foi implementada a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, né? É o chamado PANABEM, né? PENABEM, que efetivava pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, e seus braços estaduais, as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor, que é chamada as FEBENs. Já deve falar com certeza das chamadas FEBENs. Então, essa é a origem das FEBENs, né? Que nasceu com essa Política Nacional de Bem-Estar do Menor, na época, em 64, beleza? Elas cabiam encarcerar os menores, né, encontrados perambulando, os infratores, etc. Em 79, quando as críticas e a mobilização da sociedade civil organizada, associadas a dificuldades conjunturais do capitalismo, forçaram a distensão do regime militar, a PENABEM se manteve e um novo código de menores foi elaborado sob a doutrina da situação irregular. Manteve essa ideia da doutrina da situação irregular. Beleza? Foi praticamente uma reprodução do Código Melo Matos, né? Novo, preocupação com a criança e adolescente e continuaram com um mero objeto de direitos, ok? Vamos ler alguns artigos que são cobrados e aparecem em provas. Ó. O artigo 1º desse Código Menor estabelecia assim: este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores. Que legal! Até 18 anos de idade que se encontrem em situação irregular. Beleza? Entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei. São os dois incisos, né? Parágrafo único desse artigo 1º. As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de 18 anos, independente de sua situação. Artigo 2º. Para efeitos deste código, considera-se em situação irregular. Esse artigo 2º é fabuloso, tá? Muito cobrado em prova essa comparação da situação irregular com a comparação da proteção integral hoje com a nossa Constituição e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então vamos ficar atento ao artigo 2º. Vamos ler juntos. Olha lá. Para os efeitos desse código, considera-se em situação irregular o menor privado de condições essenciais à subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente em razão de, letra A, falta de ação ou omissão dos pais ou responsável. Letra B, manifesta impossibilidade, situação irregular do menor. Então, vamos lá. Inciso 1, privado de condições essenciais, a sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente em razão dele. Letra A, falta de ação ou omissão dos pais responsáveis. Letra B, manifesta a impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las. Veja. Inciso 2, vítima de maus tratos, castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável. 3, em perigo moral devido a, letra A, encontrar-se de modo habitual em ambiente contrário aos bons costumes, exploração em atividade contrária aos bons costumes. Inciso 4, privado de representação ou assistência legal pela falta eventual dos pais responsáveis. 5, com desvio de conduta, virtude de grave inaptidão familiar ou comunitária. 6, né? 5, falei 5, agora 6. Autor de infração penal. E parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce a qualquer título vigilância, direito ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia. Grava isso aqui, tá? Cai muito em prova. Traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato judicial, ou seja, independente do ato judicial, se a pessoa tem em poder em sua companhia uma criança, um menor de idade, ele era o responsável, ok? É uma situação irregular, digamos assim, né? Artigo 3º. Os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a menores são gratuitos e sigilosos, dependendo de sua divulgação, ainda que por certidão de deferimento, autoridade judicial, competência ou os editais de citação, parará. Então, vamos listar algumas situações que eu vi em prova e coloquei aqui para vocês ficarem atentos, ok? Então, essas são as características da situação irregular, da doutrina da situação irregular, que começou lá com o Código Melo Matos e refletiu aqui no nosso Código de Menores, tá? De 1979. Vamos lá. Primeiro, apenas medidas de recuperação. Então, aplicava tais medidas para atos de comportamentos desviantes, ainda que não fosse considerado crimes, tá? Ainda que não fosse considerado crimes, quando praticado por adultos, né? Quando praticados por adultos.
Atualmente, o ECA contém medidas de proteção e medidas socioeducativas, beleza? Então, o que eu estou dizendo para você? A medida de recuperação, essas punições, não é crime para o adulto, mas mesmo assim vai ser punido o menor de idade. Essa era a sacada, entendeu? Hoje não. Hoje nós temos a chamada tipicidade delegada. Para que exista uma punição para um menor de idade, para um adolescente infrator, é necessariamente que isso seja considerado crime ou contravenção, para que seja equiparado a um ato infracional, ok? Beleza? Ato análogo a crime, né? Ato infracional análogo a crime ou a contravenção. 2. Segundo ponto importante da situação irregular, abrangência relativa. Não visava a proteção de todas as crianças, né, e adolescentes, mas apenas aqueles que estivessem em situação irregular. 3. Discriminatória. Né? O sistema não entrava em ação contra atitudes de adolescentes e familiares abastadas, famílias ricas, né, pois estes não eram considerados em situação irregular. E, no fim, aplicava-se apenas aos pobres. Né? Isso é uma postura crítica que nós temos que ter diante dessa situação irregular, dessa doutrina. Outra, amplo poderes do juiz de menor, ok? O juiz tinha função tutelar, judicial e até normativa, tá? O juiz baixava portarias que determinavam toque de recolher, ok? Isso foi cobrado, inclusive, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tá? E eram perfeitamente possíveis nessas perspectivas, tá? O STJ já entendeu que o juiz não pode, tá? Expedir esse tipo de portaria, que está fora da sua competência. É ilegal se ele assim o fazer. Próximo, possibilidade de afastamento das crianças por impossibilidade financeira dos pais, né? Então, se os pais não tinham possibilidade financeira, era possível o afastamento das crianças, né? Era considerado em situação irregular o menor que não tivesse seu sustento adequadamente provido pelos pais, independentemente de tal condição de ser involuntária ou não, né? Aqui não se visava preservar a convivência familiar. O ECA hoje expressamente proíbe tal comportamento, ok? Próximo, direitos menos amplos que os dos adultos, né? Atos desviantes, né? Sob o argumento de que as medidas eram tomadas para proteger e não punir. Não eram respeitados os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Menor, não como sujeito e sim como objeto. Não havia direito devido processo legal para a aplicação de medidas a menor pela prática de atos desviantes. Né? Não havia também devido processo na aferição da situação irregular. Hoje, possuem direitos previstos para os adultos e mais os do ECA. Né? Hoje há essa proteção, tanto que tudo que é aplicado ao adulto é aplicado ao adolescente infrator, por exemplo. Tendo em vista a condição de pessoa em desenvolvimento e tendo em vista a pessoa com direitos e garantias fundamentais como pessoa humana, ok? E por fim, superior interesse da criança, é um significativo normativo distinto, ou seja, era uma entidade abstrata com significado definido pelo juiz. O que é um superior interesse da criança? O juiz que definia o que era isso. O juiz que definia o que era um superior interesse da criança. Beleza? Então ficava um elemento muito subjetivo amplo, né? Que poderia ser conferido a qualquer situação pelo magistrado. Uma observação importante é saber essas características para identificar atitudes menoristas, né, em profissionais que foram formados segundo a doutrina da situação irregular, né, ainda que tais atitudes sejam tomadas de modo camuflado, tá? Então temos hoje atitudes menoristas, né? Menoristas que falam essas atitudes são profissionais que foram formados nessa época, né? E ainda tem essas atitudes de situação que ainda acham que a doutrina da situação irregular é a correta. Beleza? E nós temos aí a última fase, a fase constitucional, a fase já do ECA, a fase de garantia de proteção integral. De proteção integral já vem do século XX e século XXI. Né? Essa etapa garantista obedece a uma concepção internacional, ok? Então não é do nada que o Brasil foi... o Brasil é bonitinho. Não, isso veio de uma pressão internacional. Nasceu com a Declaração do Direito das Crianças, né? Declaração do Direito das Crianças de 59, que foi o primeiro instrumento internacional que trouxe essa proteção exclusiva. É claro, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 tinha já a proteção à família e à criança, mas de forma específica foi a Declaração dos Direitos da Criança de 59. Depois nós tivemos as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil, que é as regras de Beijing, né? As diretrizes das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil, né? São as chamadas diretrizes de Riad. A Convenção sobre Direitos da Criança, entre outros, né?
Nós podemos citar também a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, na obra do Fabiana Zapata, né, Flávio Frazeto, né, em crítica e oposição ao modelo da situação irregular de tratamento da criança, que era o modelo anterior à Constituição, surgiu um modelo paradigma da doutrina da proteção integral. Vou ler para vocês. Ele fala assim: a semente desse modelo está contida na Declaração de Direito da Criança de 59. Porém, pode afirmar que a referida doutrina foi consagrada com a Convenção sobre o Direito das Crianças de 1989, tá? Um ano depois da nossa Constituição. Alguns dispositivos da referida Convenção demonstram a mudança de paradigma sobre o tema. Por exemplo, o artigo 3.1, né, o 3.1, né, estabelece o interesse maior superior da criança ao dispor que todas as ações relativas a elas levadas a efeito por instituições públicas ou privadas, bem-estar social, tribunais e autoridades administrativas ou órgãos legislativos. 1935 aqui é o número da página, né, que eu tirei. Deixa eu apagar aqui. Órgãos legislativos devem considerar primordialmente o interesse maior da criança. A doutrina da proteção integral consiste no conjunto de princípios, regras, mecanismos e ações direcionadas à tutela dos direitos das crianças e adolescentes, considerando-os como sujeito de direitos e levando-se em consideração a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, duas palavras-chave são importantes: sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento, formando assim uma chamada doutrina garantista, que tem a finalidade de assegurar com prioridade absoluta os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. É importante ficar claro que o Brasil, ao editar o ECA em 1990, tornou-se o primeiro país da América Latina a adequar a nossa legislação com a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, né? Que é essa de 1989. É bom ressaltar e é bom lembrar também que a própria Constituição de 88 antecipou a Convenção, né? Uma vez que já incorporou no seu texto, né, princípios fundamentais, né, da doutrina da proteção integral, expressos principalmente no artigo 227 e 228 como absoluta prioridade. Então, antes mesmo da Convenção sobre os Direitos das Crianças de 89, a nossa Constituição ela foi precursora quanto a isso. Ela já tinha estabelecido no âmbito interno, no âmbito doméstico, essa proteção integral à criança e adolescente. Tá? Então, com essa doutrina da proteção integral, eu tenho dois instrumentos no nosso ordenamento jurídico que fazem frente a isso, que é a nossa Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990. Tá? A teoria da proteção integral do menor vem a contrapor a teoria tutelar do direito do menor, né? que eu via como objeto de direito e não como sujeito de direito, a tutela do direito, né? Que é essa fase anterior que eu falei, que é essa tutela da doutrina irregular. Beleza? Maravilha. Wilson Donizete Liberati, né? Ele também ele coloca algumas palavras que são interessantes, que ele faz esse parâmetro. Ele fala o seguinte, ó: a Lei 8069 de 90, que é o ECA, ele revolucionou o direito da infanto-juvenil, inovando e adotando a doutrina da proteção integral. Essa nova visão é baseada nos direitos próprios e especiais da criança e adolescente, que na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento necessitam de proteção diferenciada e especializada em integral. Okay? É integral, primeiro, porque assim diz a Constituição no 227, quando determina assegurar os tipos, né? Assegurar os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes sem discriminação de qualquer tipo. Segundo, porque se contrapõe à teoria do direito tutelar do menor, adotado pelo Código de Menores já revogado de 79, né? Que considerava as crianças e adolescentes como objeto de medidas judiciais e não como sujeito de direitos. Beleza? Maravilha. Então, hoje, tá? A expressão menor, né? Menores, né? Que inclusive tem a súmula do 2º Congresso Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude, a legislação civilista, né,
vigente reconhece a superação da terminologia menor em favor do vocábulo criança e adolescente. Então, hoje, não é admitido você falar menor, de menor, menor de 18 anos, ok? Menor infrator. Não, nós temos o que? A linguagem do criança e adolescente. Então, é melhor... Opa, deixa eu fechar aqui que tá abrindo aqui. Tecnicamente falando, né? A linguagem de menor de idade, de menor, estão afastadas, tá? É incorreto, é inapropriado levar esse termo para uma prova, uma dissertativa ou até uma prova oral, ok? Fique atento quanto a isso. Então, adotava o modelo de situação irregular que foi abandonado com a aprovação de 88 e do ECA, tá? E passaram a ter um modelo de proteção integral. Então, o Estado utilizava-se uma política compensatória, não garantidora de direitos, e na elaboração do Código de 79 manteve a matriz ideológica dos códigos anteriores, para a qual as crianças e adolescentes não eram sujeitos e sim objetos. Okay? Antes da doutrina da proteção integral, não existia preocupação em manter vínculos familiares, até porque família, ou a falta dela, era considerada uma situação irregular. A doutrina de situação irregular não era uma doutrina garantista, pois não enunciava direitos. Ela apenas pré-definia situações e agia sobre as consequências, apagando assim incêndios, né? Então, para concluir esse raciocínio, a proteção integral é o modelo de tratamento de infância e juventude adotado pelo legislador brasileiro na esteira de documentos internacionais em que a criança e adolescente são considerados sujeitos de direito. Trata-se de uma vertente da proteção de direitos humanos direcionado a esta pessoa. Beleza? Tranquilo? Mais um ponto importante. Na doutrina da proteção integral, houve uma descentralização, tá? Ok? Uma descentralização da atuação, onde foi materializado na esfera municipal pela participação direta da comunidade por meio dos conselhos municipais de direito e do conselho tutelar, ok? Até chamou isso de movimento de municipalização, ok? Beleza? Então, houve essa descentralização. Então, o âmbito local, os municípios, né, foi digamos assim, verticalizado essa aplicação desse direito de proteção integral à criança e adolescente, onde essa política integralista, integral, né, proteção integral, foi descentralizada. Vamos ler aqui para a gente fechar esse ponto. O modelo paradigma da doutrina da proteção integral surgiu em substituição ao modelo da situação irregular, ou doutrina do direito menor, que era fundado no binômio carência e delinquência. Conforme aduz a doutrina, era a fase da criminalização da infância pobre. Havia uma consciência geral de que o Estado teria o dever de proteger os menores, mesmo que suprimindo suas garantias. O modelo da situação irregular era encampado pelo Código Menor de 79. Seguindo essa linha de raciocínio, a palavra menor referia-se a um conceito estigmatizante, relacionando-se àquela criança que se encontrava em situação irregular, em geral praticando ilícitos. O menor era objeto de proteção ou objeto de tutela, e não sujeito de direitos. Okay? E não sujeito de direitos. Por tais motivos, fala-se na institucionalização, judicialização do menor, né? Institucionalização / judicialização do menor, cabendo ao juiz de menores, né, decidir sua sorte e seu futuro. A doutrina aponta a existência de uma inversão de valores, uma vez que ao invés de existir uma discriminação positiva, com mais direitos e proteção, qualitativa e quantitativamente, tínhamos na época época do temeroso direito direito menor, uma discriminação negativa. Olha, isso aqui é importante colocar em provas, hein? Uma discriminação negativa, retirando-lhes garantias e direitos que foram alcançados pela humanidade por meio de lutas e conquistas. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º do Código de Menores que a autoridade judiciária a que se refere essa lei será o juiz de menores ou o juiz que exerça essa função na forma da legislação local, sendo certo que o mesmo poderia determinar medidas em ordem geral que o seu prudente arbítrio se demonstrasse necessária assistência, proteção e a vigilância do menor. Gente, eu precisava fazer a leitura realmente desse texto aqui para ficar muito claro para a gente essa situação, como era essa doutrina estigmatizante, né, que era da situação irregular,
que tinha a visão de que o menor era visto como objeto de proteção ou objeto de tutela e não como sujeito de direitos. E tínhamos aqui a potencialização da judicialização, onde o juiz menor era o senhor dos direitos senhor do direito e do destino desses menores infratores, ou não até. Bom, nessa ideia da proteção integral, tivemos a Constituição Federal de 88, né? E ela inicia-se com a proteção integral inicia-se com a Constituição de 88, né? Ela foi um marco, né? E a qual sofreu fortes influência da Convenção sobre Direitos Humanos, Direito das Crianças, que é do ano seguinte, de 89, né? Na verdade, a nossa Constituição ela não influenciou, né? Porque foi um ordenamento interno, mas ela tinha um grande estrutura de vanguarda quanto ao que foi estabelecido em 89 pela Convenção. O Ministério Público teve papel fundamental, isso não tem como negar, tá? Para que fosse garantida uma absoluta proteção. Dessa forma, com a inauguração da fase de proteção integral, a criança e adolescente passam a ser sujeitos de direitos. Bacana? Lembrando que os artigos principais 227 e 228 da nossa Constituição. O Estatuto da Criança e Adolescente, que nós vamos estudar pormenorizado no nosso curso, né? Hoje nós começamos os primeiros 4 primeiros capítulos. Foi publicado em julho de 90, né? E teve vigência em 14 de outubro do mesmo ano. Então ele foi publicado em 16 de julho e começou a ter vigência em 14 de outubro, né? Neles são assegurados todos os direitos que asseguram aos adultos. Tudo que é definido aos adultos também será estendido à criança e adolescente, né? E ainda mais os outros que são decorrentes da própria Estatuto da Criança e Adolescente. Um exemplo de direito específico da criança e adolescente é o sigilo absoluto em relação à tramitação de processos visando apurar a prática de ato infracional. Beleza? Por exemplo, para adulto seria uma situação de violência sexual, aí tudo bem. Os outros crimes não teria esse sigilo. Para o menor, já falei errado, né? Para o adolescente e a criança, aliás, o adolescente infrator, o sigilo é absoluto para qualquer hipótese que esteja analisando a prática de ato infracional. Okay? Além disso, há absoluta prioridade em relação aos serviços públicos, né? E verbas destinadas a ações em seu benefício. Por exemplo, o cabimento de uma ação civil pública para uma vaga em creche. Além disso, a generalidade de proteção do estatuto, né? Todas as pessoas com 18 anos incompletos, né? Que é estabelecido pela própria pela norma, né, evita discriminações, né, aplica-se em alguns casos, inclusive, aos adultos até com 21 anos de idade, se for o caso. A Lei da Primeira Infância, da Lei 13.257 de 2016, ela instituiu a proteção especial aos primeiros 6 anos de vida, né, da criança, consagrando ainda mais direitos. Beleza? Tranquilo. Vamos fechar esse bloco agora fazendo um bate-bola, né? A respeito do Código de Menores e do ECA, hoje já em vigor. Bom, vamos lá. O Código de Menores tinha a teoria da situação irregular, já o ECA, proteção integral. No Código de Menores, o menor era objeto de proteção. Portanto, a sua proteção estava associada a situações específicas, como menor abandonado, menor infrator. Já o ECA, a criança e adolescente são sujeitos de direitos, né? Sujeito de direitos, né? Tem que ficar atento às provas discursivas e orais para explicar que isso foi resultado da internacionalização da proteção de direitos em crianças e adolescentes, fruto de diversos tratados de direitos humanos sobre os direitos da criança e adolescente, que o Brasil também faz parte. Além disso, no Código de Menores, existia uma diferença, diferenciava menor e criança, né? Menor era a situação de abandono ou que praticou delito, diferente de criança. Já no ECA engloba todos em risco ou não. Todos são englobados, tudo que estiver em risco ou não. Há diferença entre adolescente e criança, né? No Código de Menores era a idade de 18 anos, né? O maior de idade seria a idade de 18 anos. Tudo para baixo seria considerado menor, né? Já no ECA, tem que ficar atento ao seguinte, ó. Na Convenção de Direitos da Proteção à Criança
são todos aqueles menores de 18 anos. Toma cuidado, tá? Todos aqueles menores de 18 anos são considerados criança para a Convenção de Direitos. Só abrindo essa janela aqui, tá? Para a Convenção de Direitos, tudo é considerado criança, inclusive o Código de Menores utilizava esse raciocínio, né? Idade de 18 anos. Né? Ele é aplicável até a idade de 18 anos, né? Já o ECA, né, eu tenho que a criança é a pessoa que tem até 12 anos incompletos, e adolescente são aqueles maiores de 12 anos, né, 12 anos completos, e menor de 18. Né? Lembrando, repetindo, aquela janelinha na Convenção de 89, criança é todo menor de 18 anos. Tá? O cara tem 17 anos. Para a Convenção, esse cara é criança. Beleza? Fique atento a essa pegadinha. Bom, no Código de Menores tinha a privação de liberdade, era a regra, né? Já no ECA, não, né? A privação da liberdade é a exceção. Até que nós temos duas apenas medidas socioeducativas que são de privação de liberdade, que é a semi-liberdade e a internação. Outro, o Código de Menores era um ato do judiciário, era um ato próprio do Poder Judiciário, é a judicialização. Já no ECA, nós tivemos aí a participação de novos atores, o Ministério Público, a família, a comunidade local, com a municipalização, ok? Além do judiciário. No Código de Menores, a retirada da família era prática comum, a retirada do menor do âmbito familiar. Já no ECA, a retirada do seio familiar é exceção à regra, né? É a exceção do ordenamento, né? A regra é a proteção. Ou seja, o ECA, face à proteção integral prevista de 88, em outros atos normativos internacionais, entende que a família natural e extensa como prioridades. Esse é o raciocínio do ECA. No Código de Menores, as políticas públicas derivavam, em regra, de todas da União. Né? Então, as políticas públicas de proteção ao menor vinham da União Federal. Já com o ECA, tivemos, como eu disse anteriormente, o princípio da municipalização, né, do atendimento. Né? O município consegue ficar mais perto, né, das famílias e crianças, isso é uma verdade. Né? Em razão disso, foram criados os conselhos tutelares, né? Os órgãos administrativos com poderes de fiscalização e aplicação de medidas de proteção. E, por fim, no Código Menor, tínhamos uma judicialização do atendimento e no ECA a desjudicialização do atendimento, né? Por exemplo, com a prestação de serviços pelo Conselho Tutelar. Cuidado com esse termo, tá? Desjudicialização. O ECA foi responsável também pela substituição do termo menor para a expressão criança e adolescente, né? Com a promulgação do Estatuto, aboliu-se a expressão menor, né? Utilizada até o momento com o sinônimo de criança abandonada, miseráveis ou infratoras. Dessa forma, como eu já disse anteriormente, não se deve mais usar nenhuma das possíveis combinações para o vocábulo menor, né? Vocábulo menor. Como exemplo, menor de idade, menor abandonado, menor infrator, entre outras. Então, como eu disse, cuidado para as provas dissertativas, para as provas orais, o termo menor deve ser abominado das provas, ok? Criança e adolescente é o termo correto, né? Ou pessoas em desenvolvimento, ou até infantes, ou sujeitos de direitos especiais, mas nunca menores. Beleza? Maravilha! Vamos lá, gente. Então vamos lá, vamos falar agora sobre princípios, então, formadores da criança e adolescente. São dois princípios: o princípio do superior interesse da criança e o princípio da prioridade absoluta. O primeiro princípio, o princípio do superior interesse da criança, ele nos aponta que o presente princípio ele deve orientar o legislador, né, e o aplicador do direito, ou seja, orientar o legislativo e o judiciário, né, determinando que na construção das normas e no julgamento se dê primazia das necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação da lei ou critério da formação da lei pelo legislador. Então, nesse caso, na resolução de conflitos ou mesmo na elaboração de futuras regras, deve-se dar a preferência nas necessidades da criança e adolescente. Okay? Esse princípio, né, o princípio do superior interesse,
possui uma força normativa e axiológica, ou seja, uma axiológica vem da ideia de princípios, né? Principiológica. Então eu tenho uma força normativa e a força de estabelecer princípios, né? De estabelecer regras a serem cumpridas pelo legislador e pelo julgador, ok? Nesse sentido, ela vai fazer o quê? Vai nortear o operador de direito na interpretação das leis, ela vai solucionar eventuais conflitos que forem concretamente deduzidos, né? E além disso vai guiar nossos legisladores, né, na elaboração de normas abstratas sobre criança e adolescente, né? Bom, faço uma ressalva, deve ficar bem advertido que na aplicação desse princípio é preciso sempre levar em consideração as diretrizes constitucionais sobre o direito da criança e adolescente. Então, deve ser realizada uma ponderação, né? Uma ponderação, se necessário, diante do caso concreto. Dessa forma, tem que se evitar o uso exagerado e equivocado dessa norma geral abstrata, sendo certo que, o mesmo não deve ser considerado um cheque em branco, né? Para defender a qualquer custo a criança e o adolescente. Então, esse é o posicionamento da Fabiana Zapata e Flávio Frazetta, né? Quer dizer que tem que existir uma parcimônia nessa proteção da criança e do adolescente. A proteção é integral. A proteção é integral. Mas deve ser utilizado essa parcimônia, essa ponderação diante, por exemplo, de um cometimento de crimes absurdos, crimes de violência para um rapaz de 17 anos, né? Então, nesse caso, deve ser analisada a ponderação. É claro, tem que ser feita a proteção integral, mas tudo com medida aos outros princípios constitucionais que estejam ali de frente. O princípio da vida e o princípio da superior interesse da criança. Qual vai ser aplicado? Nesse caso, deve ser realizada uma ponderação, tanto para o legislativo e como para o judiciário. Esse é o alerta que deve ser dado. Não é um cheque em branco, né? A proteção integral à criança e ao adolescente, o superior interesse da criança. Beleza? Segundo princípio, o princípio da absoluta. O princípio da absoluta prioridade, estou falando do princípio da absoluta prioridade à criança, né? O princípio da prioridade absoluta, né? Ele trata o seguinte, ele tem previsão constitucional, né? No artigo 227 e infraconstitucional no artigo 4º do ECA. Né? O artigo 4º dispõe o seguinte, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Preste atenção, repare que o texto legal estabelece deveres não só para a família, como também à comunidade, para a sociedade em geral, e ao poder público, aos quais devem assegurar e efetivar com absoluta prioridade os direitos fundamentais, né, os direitos fundamentais da criança e adolescente. Beleza? Nesse ponto, falamos a respeito do princípio, mas vamos aprofundar um pouquinho. A interferência da Defensoria Pública, nesse caso, não ocorre somente no âmbito extrajudicial ou ocorre além do âmbito extrajudicial? A Defensoria Pública possui legitimidade para as chamadas ações coletivas, né? Assim, os seguintes dispositivos conferem legitimidade à Defensoria Pública. Estou falando do artigo 5º, inciso 2 da Lei 7.347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. O artigo 5º da Lei Complementar 8094, né, que é próprio, que trata do Estatuto da Defensoria Pública, né? Da Lei Institucional da Defensoria Pública. Então, esses dois estatutos, esses dois diplomas, né? Eles fazem o quê? Eles legitimam a Defensoria Pública, né? E por meio que foi consagrado, inclusive, isso por meio da Emenda Constitucional 80 de 2014, né? No artigo 134 da Constituição Federal, bem como no artigo 185 do novo Código de Processo Civil, permitem a ação da Defensoria Pública no âmbito extrajudicial e judicial na forma coletiva. Beleza? Deixa eu imaginar uma situação aqui para a gente poder fechar esse ponto.
São Vicente é um nome de uma unidade de internação, ou seja, um local onde os adolescentes cumprem a medida socioeducativa de internação. Podemos também chamá-la de unidade de execução de medida socioeducativa. O juiz da vara de infância e juventude recebeu notícia de que na unidade de internação de São Vicente estariam ocorrendo violações de direitos dos adolescentes. Em razão disso, o magistrado instaurou o procedimento verificatório, a fim de fazer uma correição na unidade para apurar tais fatos, né? Inclusive com inspeção judicial. Vale ressaltar que as entidades de internação devem, né, que a entidade de internação deve ser constantemente fiscalizada pelo judiciário, conforme prevê o artigo 95 do ECA. O artigo 191 do ECA prevê que, havendo alguma irregularidade, deverá ser instaurado um procedimento para apuração dos fatos. A Defensoria Pública pediu para intervir e ter acesso aos autos do processo verificatório, a fim de que pudesse velar pelos interesses e direitos fundamentais dos adolescentes ali internados. O magistrado negou, né, sob o argumento que a Defensoria Pública não está alencada no artigo 95 e 191 do ECA. O juiz agiu corretamente? Né? Não, tá? Não agiu corretamente. É que, em verdade, os artigos 95 e 191 do ECA não mencionam, né, a Defensoria Pública, tá certo? Não consta ali a Defensoria Pública. Apesar disso, a Defensoria Pública possui atribuição para fiscalizar unidades de internação. Essa competência da Defensoria deriva da própria Constituição Federal e da Lei Complementar 80 de 94. A Constituição Federal, inclusive, prevê no 134, que a Defensoria é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a promoção dos direitos humanos e a defesa de em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Inclusive, o STJ já tem posicionamento a respeito. Em 2018, a sexta turma do STJ assim se pronunciou. A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial e atividade correcional de unidade de execução de medidas socioeducativas. Começando agora os estudos do Estatuto da Criança e Adolescente, né? A gente vai começar a estudar parte a parte os principais artigos desse estatuto para observar como ele vem cobrado nas provas, né? E o que a gente tem que decorar mesmo, aprender para poder sair bem nas provas. Vamos lá? Vamos para cima? Então vamos lá. Começando então o estudo do Estatuto da Criança e Adolescente. O título primeiro dele, das disposições preliminares, vai do artigo 1º ao artigo 6º e trata assim o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral. Opa, de cara já trouxe a doutrina da proteção integral. Já trouxe a proteção integral em detrimento à doutrina que era da situação irregular anterior do Código de Menores. Bacana, já vem fazendo essa contraposição. A criança e adolescente, a nomenclatura já estabelecida de criança e adolescente e não menor de idade. Para alguns autores, né, como visto, o artigo 227 da Constituição Federal, juntamente com outras normas espalhadas pela nossa Constituição Federal, a Carta Magna, adotou a doutrina da proteção integral, como nós já dizemos, né? Bem como o princípio da prioridade absoluta. Então, é doutrina de proteção integral com prioridade absoluta. Pode grifar, ok? Pode grifar. Doutrina, proteção integral e doutrina da prioridade absoluta. Artigo 227, no parágrafo 3º, fala assim, inciso 4. A Constituição prevê a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação da tutela específica. Por sua vez, o inciso 5 fala assim, do referido dispositivo. A obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, palavra-chave, pode grifar, pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Bom, a doutrina afirma que, em relação aos atos infracionais, quando nós estamos tratando das diretrizes de RIAD
e das regras de Beijing, há uma necessidade de prevenção e de uma justiça especializada, sendo certo que a institucionalização deve ser deve ser efetivada, né, de forma excepcional, né? Também, nesse ponto, nota-se que a observância do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, que a ideia é que a prevenção e de uma justiça especializada, que a institucionalização deve ser efetivada de forma excepcional, né? Não a regra. O artigo 2º trata o seguinte: considera-se criança para efeitos da lei a pessoa até 18 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. 12 e 18 anos. Está falando 12 completos, é óbvio, né? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aí fala, professor, mas como que vou aplicar as regras do ECA para um cara que tem 20 anos, para um marmanjo de 20 anos? Aqui a ideia é se a punição do sujeito ainda não foi dada. Porque aqui vamos aplicar sempre a teoria, né, quanto ao tempo do crime, né, a teoria da atividade. Na data do fato, sempre se pergunta, esse cara tinha quantos anos? Ah, professor, na data do fato ele tinha 16 anos. A sentença condenatória do ECA, a sentença condenatória desse ato infracional é proferida quando ele já tem 19 anos, por exemplo. 19 anos. Nesse caso, vai ser aplicado a ele ainda o ECA? Como eu disse, sim. Até 21 anos é possível a aplicação do ECA tranquilamente. Ok? Então, por isso que tem que ficar atento ao parágrafo único do artigo 2º. Beleza? Então, como eu disse, se o cara comete o crime no dia do seu aniversário, né, 18 anos de idade, se ele comete o crime no dia que ele completou 18 anos, cometeu o crime hoje, que ele tem 18 anos, aplica-se o Código Penal. Se ele cometeu o crime ontem, que ele tinha 17 anos ainda, aplica-se o ECA. Professor, a condenação se deu quando ele já tinha 18 anos, não tem problema, vai ser aplicado a medida socioeducativa ainda assim. Beleza? Até 21 anos eu aplico o ECA. Bacana? Beleza? Lembre-se, a Convenção de Proteção à Criança de 88 trata a criança todo menor de 18 anos. Se você pensar, existe... Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Ok? Vou fazer uma linha do tempo e essa linha do tempo a gente vai colocar aqui as normas protetivas especiais. Eu vou deixar de fora o Código Civil, o Código Penal e vou colocar apenas as normas especiais. Vem comigo. Se a pessoa tiver dos primeiros 6 anos completos até os 72 meses de idade, 72 meses, né, de vida, primeiros 6 anos completos, né, ou 72 meses de vida, né, eu vou aplicar a proteção do ECA e da Lei 13.257 de 2016, que trata da proteção à primeira infância. Beleza? Até 12 anos incompletos, eu vou aplicar o ECA, ok? O ECA. Fora da hipótese dos 6 anos completos ou 72 meses completos. Aí eu aplico a regra do ECA, mais somado à proteção da primeira infância. 12 anos incompletos, ECA. Entre 12 anos e 18 anos, professor, ECA. 15 anos completos até 18 anos incompleto. Bom, eu posso aplicar o ECA e, além disso, olha, 15 anos completos até 18 anos. Eu posso aplicar o ECA e, além disso, eu posso aplicar o Estatuto da Juventude. Beleza? Jovem adulto de 18 a 29 anos de idade. Qual que eu aplico, professor? Bom, de 18 a 29 anos de idade, eu vou aplicar o Estatuto da Proteção, o Estatuto da Juventude, né? Que considera o jovem de 18 a 29 anos de idade, jovem adulto. Adulto, lembre-se que eu deixei de fora o Código Civil e o Código Penal, viu, gente? Estou falando só as normas específicas, ok? De 30 anos até 59, é considerado adulto, não tem proteção especial. De 60 anos de idade até 79, eu tenho o idoso, né? Proteção ao idoso.
A partir de 80 anos eu tenho o chamado super idoso, também a proteção do ECA. Do ECA não, do Estatuto do Idoso. Ok? Perguntinha. Assim que eu já falei, né? Se o crime for praticado quando ele tem 18 anos, eu posso aplicar o ECA? Posso, já falei. Eu sempre aplico a teoria da data do fato, né? Inclusive, se você ler o artigo 104 do ECA, fala assim: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas na lei. Parágrafo único. Para os efeitos da lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Assim, se a data do fato o adolescente tinha menor de 18 anos, nada impede que permaneça no cumprimento de medida justificativa imposta, ainda que implementada a sua maioridade penal. Beleza? Se tinha 17 anos, se completou 18 anos, ainda tem a sanção a ser cumprida, ele pode responder até os 21 anos, como eu já disse anteriormente. Vale ressaltar que o artigo 121 do ECA, né, que trata sobre a internação, prevê a liberação compulsória, tá? Quando o cara atingir 21 anos de idade. Atingiu 21 anos de idade e estiver internado, ele tem que ser liberado compulsoriamente. O artigo 121, parágrafo 5º do ECA dispõe sobre a internação. Essa possibilidade se o indivíduo cumprir medida mesmo até os 21 anos de idade. Vale para a medida de semi-liberdade, ou seja, internação já falei que é possível. E para semi-liberdade é possível? Sim, tá? Existe previsão expressa afirmando que as regras de internação são aplicáveis à semi-liberdade, ok? Lá no artigo 120, parágrafo 5º, né? Ok? E aí traz essas definições. O 120, parágrafo 2º também trata disso, beleza? Vamos evoluir. O ECA, ao tratar sobre liberdade assistida, não trouxe um dispositivo como esse do artigo 120, parágrafo 2º, né? Que fala o parágrafo 2º do 120. A medida não comporta prazo determinado, estou falando da semi-liberdade, aplicando-se no que couber os dispositivos da internação, beleza? Então, em razão disso, vários doutrinadores sustentaram que para a liberdade assistida, o cumprimento deveria ficar restrito até os 18 anos de idade, por ausência de previsão legal. Essa tese prevaleceu. Liberdade assistida é outra punição estabelecida pelo ECA, né? A tese não foi aceita, né? A jurisprudência entendeu que, mesmo sem regra expressa, deve ser permitido o cumprimento da liberdade assistida até os 21 anos de idade, assim como ocorre com a internação e a semi-liberdade. Não há qualquer fundamento jurídico ou lógico que autorize uma diferença de tratamento. Isso porque a internação e a semi-liberdade são medidas mais gravosas que a liberdade assistida. Desse modo, seria ilógico considerar que é possível a incidência das medidas mais gravosas e, ao mesmo tempo, proibição das medidas mais brandas, né? Beleza? Sobre as medidas, a gente vai ter uma aula específica a respeito disso. Beleza? Fique atento à súmula 605 do STJ, que fala assim, né? A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicação, nem a aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Bom, tem diferença entre criança e adolescente? A Convenção Interamericana, a Convenção que trata do Direito das Crianças, de 89, a Convenção Internacional de Direitos da Criança, ela não diferencia, né? Ela fala que criança é toda pessoa de 18 anos incompleto, mas o ECA diferencia em 3 pontos a criança e adolescente, né? Primeiro, colocação em família substituta, né? A criança, para que colocar uma criança em família substituta, né? Família substituta é a família que não é natural, que são modalidades, a guarda, a tutela e a adoção, ok? A criança exige, estou falando do universo do ECA, a diferença entre criança e adolescente, ok? Além da idade, que nós já sabemos, né? Nós temos o seguinte: para a colocação em família substituta, a criança exige que esta seja ouvida e que sua opinião seja considerada. Está na norma 28, parágrafo 1º. Já o adolescente, além de ser ouvido e ter sua opinião considerada, o ECA determina que é necessário o seu consentimento. É uma hipótese de capacidade civil especial, beleza? Ato infracional para a criança, né? Será aplicado no máximo a medida de proteção, por exemplo, encaminhamento aos pais. Na verdade, eu não aplico ato infracional, né? Eu não aplico ato infracional, eu aplico uma medida de proteção, ok? Não há ato infracional.
Não há. Deixa eu acrescentar aqui na minha tabela. Não há ato infracional. Apenas medida de proteção. Beleza? Aqui depois eu anoto. Não há ato infracional. Tá cansado? Vambora. Pensa na aprovação. As meninas pensam na bolsa da Vitor Hugo que você vai comprar logo que você é aprovada no concurso público. E os meninos pensam na roda que você vai comprar. Seu carro, o carro novo. Nada, um homem compra livro, né? Compra livro para poder estudar, né? Aprofundar os conhecimentos, né? A mulher compra bolsa, né? Mentira, né, gente? Vamos lá. Adolescente poderá receber tanto uma medida de proteção, né, que é possível, né, como uma medida socioeducativa. Beleza? Viagens nacionais, né? A criança não pode fazer sozinha e o adolescente pode. Artigo 3º do nosso ECA. Vamos lá. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ele está falando do adulto, ok? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, ou cor, religião, ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente, social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade que vivem, ok? Então nós temos aqui recordar a teoria da proteção integral, né? Menor de idade, em detrimento da teoria tutelar do direito do menor, né? Que inclusive o Estatuto da Primeira Infância, né? A Lei 13.257 de 2016, acrescentou o parágrafo único do artigo 3º, né? Do ECA, a fim de consagrar o princípio da igualdade de tratamento às crianças e adolescentes. Na verdade, apenas consolidou algo que já era aplicado. Beleza? Artigo 4º. Fala assim o artigo 4º. Aqui é perigoso, viu? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência, criança e comunidade. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Gente, isso aqui é importante, tá? Cai em prova, né? É o P3D. Até tem um macetinho. P3D. Primeiro P. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Segundo P. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Terceiro P. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Primeiro D e único. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. P3D. Primazia, precedência, preferência e destinação, ok? Primazia do que? Socorro. Precedência do que? Serviço e relevância pública. Preferência de quê? De políticas, grava assim. E destinação do que? De recursos públicos. Como eu já disse, o 227 traz na sua cabeça, no caput, a absoluta prioridade. É dever da família, sociedade, do Estado assegurar a criança, adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. O direito à vida, saúde, alimentação, educação, parará, vírgula. Salvo de toda forma de negligência, discriminação, salvo aqui não é de exceção, salvo de proteção, né, viu, gente? Violência, crueldade e opressão. E aí nós temos o princípio da municipalização, que eu falei para vocês, que é a possibilidade, né, essa descentralização da proteção da criança, levando aos municípios, que são mais íntimos, né, a situações de proteção. O Conselho Tutelar, né, Municipal trouxe essa característica, né, e os conselhos da comunidade. A base está no artigo 88 do inciso 1 do ECA, que vai falar da municipalização do atendimento.
Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E, por fim, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então fica esperto, né? Outro macete aqui é o fedir conde, né? Fedir conde. Fins sociais. E, exigências do bem comum. Direitos individuais e coletivos. Condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento essencial da doutrina da proteção integral, beleza? A Lei 12.010 de 2009, popular Lei de Adoção, ele inseriu o artigo 100 no ECA e ela trouxe uma série de princípios, né, aos quais, em tese, deveriam ser aplicados apenas as medidas de proteção, né, da criança. A doutrina, desde a edição da lei, entende que são aplicados a todo o direito da criança e adolescente. Podemos resumir o seguinte, para a gente poder fechar todo esse raciocínio. Qual é o postulado normativo? Primeiro, superior, ou seja, melhor interesse da criança e adolescente. Observação. Sempre que faltarem princípios e regras, deverá ser feito um juízo de ponderação e utilizar esse postulado. Segundo, metaprincípios, proteção integral e prioridade absoluta. São chamados de metaprincípios, pois em relação aos demais princípios, possuem posição destacada, proteção integral e prioridade absoluta. Possui status de norma internacional e de norma constitucional. E aí eu tenho esses princípios gerais. Condição da criança e adolescente como sujeito de direito. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Privacidade. Intervenção precoce. Intervenção mínima. Proporcionalidade e atualidade. Responsabilidade parental. Prevalência da família. Obrigatoriedade da informação e oitiva e obrigatória e participação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Esse foi o nosso podcast, nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau. Aos alunos da mentoria, temos ainda aí a missão de resolver as questões, né, que foram postas e, ao final, fazer o nosso simulado da meta. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E digo, Ele sempre quer. Tchau, tchau.